investir vai garantir o seu futuro, investir vai fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso tudo a gente ouve o tempo todo, mas nesse vídeo eu vou te mostrar o real motivo do porquê você tem que investir seu dinheiro. Olá galera, eu sou a Mari Fugante, criadora do canal Entendo Logo Invisto, e eu já peço para vocês aqui se inscreverem no canal para eu poder entregar mais conteúdos de qualidade que te ajudam a começar a controlar seu dinheiro, suas finanças e entender esse mundo dos investimentos. Agora chega de enrolação, porque nesse vídeo eu vou mostrar na prática o que acontece com o seu dinheiro quando você investe e você nunca mais vai pensar em desistir de investir. Aposto que você começa a controlar seus gastos, poupa um pouco de dinheiro, pega aquele valor e começa a investir. Todos os meses você faz a mesma coisa. Chega depois de 6 meses, um ano, você olha para aquele acumulado e fala, é isso? Só isso? Ah, nem compensa tanto assim investir como falam. Isso só acontece porque você não entende a importância do tempo e dos juros compostos nesse processo. E não se preocupa aqui que eu não vou falar para você e te encher de informação técnica e milhares de coisas que todo mundo te fala. Eu vou te mostrar na prática que ter paciência te gera um retorno inacreditável. Mas, claro, eu vou te dar uma introdução do que é juros compostos e qual a diferença para o juros simples para você vir comigo aqui e entender esse vídeo até o final. E nem vem querer pular essa parte aqui ou acelerar esse vídeo, porque se você não entender isso aqui, você nunca vai conseguir explicar para ninguém o que acontece com o seu dinheiro quando você investe. Então vem aqui, pensa aqui comigo. Se eu te falar para somar 50 mais 50 mais 50 mais 50, é muito mais fácil do que eu te pedir para multiplicar 50 vezes 50 vezes 50 vezes 50. Certo? Aposto que a primeira conta você fez de cabeça e a segunda, o seu neurônio, o seu cérebro já ficou meio... quê? Mas isso nada mais é do que a representação dos juros simples e dos juros compostos. Os juros simples é essa conta de mais, os juros compostos é essa conta de multiplicação. Era lá que eu vou te exemplificar com dinheiro para você entender bem. Pensando em juros simples, se você investe R$5.000 numa rentabilidade de 1% ao mês, você vai ter um retorno de R$50 mensais, porque essa rentabilidade de 1% vai ser em cima do seu volume inicial. Então, lá no final de um ano, você vai ter R$600 a mais no investimento de juros sim. Agora, se você investe R$5.000 a 1% ao mês, pensando no investimento com juros compostos, que é praticamente todos os tipos de investimento que a gente tem, no primeiro mês você vai ter uma rentabilidade de R$50. Já no segundo mês, você vai ter uma rentabilidade em cima dos R$1.050 que você acumulou. Então, lá no final de um ano, você vai ter R$634 a mais comparado com os R$600 dos juros simples que eu falei para vocês. Os juros compostos te rentabilizam sempre em cima do volume acumulado. Por isso, ele é tão poderoso e é o seu melhor amigo nos investimentos. Legal, Mari, entendi, mas assim, isso é pouco, né? Não queria esse tipo de rentabilidade, queria que meu dinheiro rendesse mais. Eu vou te provar aqui e agora que só pensar em rentabilidade não vai te fazer ganhar dinheiro nos investimentos. O que vai fazer isso é o tempo e a poupança mensal. Agora, então, vamos para a prática que eu vou te mostrar uns gráficos aqui que eu tirei do livro da Filosofia Baster, onde lá ele bate muito na tecla que tempo e prazo são muito importantes quando você vai investir. Então, vem aqui comigo. Eu sei que esse gráfico aqui não tá muito bom de olhar, ele não tá bem nítido porque eu tirei do livro da Filosofia Baster, que eu tô lendo em PDF. Eu não sou a maior fã do mundo de ler livro no nada que não é físico. Mas assim, é o que tem pra hoje. Então, ignorem essa parte e foquem aqui nesse gráfico. A gente tem 3 linhas. E essas 3 linhas representam o total aplicado, então quanto dinheiro você guardou, os juros acumulados, então quanto que rendeu esse dinheiro que você acumulou, e o total acumulado, que é a soma dos juros com o que você guardou. Peguem esse raciocínio que agora a gente vai começar a entender como funciona isso aqui e por que o tempo é tão fascinante quando a gente fala de investimento. Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho um gráfico de um ano. Então vocês conseguem ver que o meu total aplicado é essa segunda linha aqui. E o meu juros acumulado é uma linha lá de baixo, bem pequenininha, ou seja, não teve tantos juros assim. E o total acumulado é um pouco maior que meu total aplicado. Ou seja, ele rendeu,
mas ele não rendeu tanto assim quanto eu gostaria. Para ficar mais palpável para vocês, pensa aqui que nesse gráfico a gente tinha R$ 10.000 no investimento que te renderia 1% ao mês e você ia poupar R$ 1.000 por mês. No final de um ano, a gente poupou R$ 22.000 e tem acumulado com juros quase R$ 24.000. Então, se você pensar em um ano, a diferença não é tão grande assim e ela chega a quase R$ 2.000. Beleza até aí? Agora vamos para o gráfico de 5 anos e aumentar esse tempo que você investe para ver quanto de dinheiro você vai ter em 5 anos. Nesse gráfico aqui, você já consegue ver que os juros acumulados sobe um pouquinho e fica mais próximo do total que você investiu. Em dinheiro, para você entender de novo, nesse caso aqui, a gente aplicou R$ 80.000 e recebeu quase R$ 30.000 de juros. Ou seja, ficando com um acumulado de quase R$ 110.000. Então, você percebe que a sua linha de juros já está chegando mais próxima ao quanto você aplicou, porque você foi aplicando por mais tempo. Então, em 5 anos, o seu retorno já é bem maior do que de um ano. Continuando aqui, a gente vai para o gráfico agora de 10 anos. Então, se você ficou investindo R$ 1.000 por 10 anos, o que você tem é o momento crucial em que o valor recebido de juros ultrapassa o valor investido e realmente mostra o poder dos juros acumulados. Então ali, nesse gráfico de 10 anos, você consegue ver o momento exato em que os seus juros ultrapassou o valor que você investiu. Então, nesse caso, para você entender, em 10 anos, você aplicou R$ 130.000 e recebeu de juros R$ 133.000. Ou seja, você já recebeu de investimento mais do que você aplicou nesse tempo todo. Vocês conseguem entender e perceber o poder do tempo quando a gente fala de investimentos? Porque agora o seu patrimônio acumulado não é mais um pouquinho a mais do que você investiu. O seu patrimônio acumulado é de R$ 260.000 aproximadamente, porque você tem o equivalente ao que você aplicou só de juros. Vocês conseguem entender que esses R$ 133.000 não é dinheiro do suor do seu trabalho? É o dinheiro trabalhando para você? É isso que eu quero que vocês pensem e entendam quando a gente fala em investimento. Tá, mas eu não parei por aí e o livro também não. Então eu vou te mostrar aqui agora o gráfico de quando você investe por 20 anos. Agora você consegue enxergar que o acumulado total do seu patrimônio e os juros correm juntos. Então vocês conseguem ver que os dois vão subindo junto, enquanto o seu total aplicado, quanto de dinheiro você tem desembolsado, tem ficado numa linha lá embaixo. Aqui a gente percebe que o aumento do nosso patrimônio depois de muito tempo é resultado dos juros compostos, muito mais do que o dinheiro que você investiu. Então, o que aumenta o seu patrimônio depois de muito tempo são os juros compostos, muito mais do que o dinheiro investido. Quando você deixa de investir, às vezes você pensa que você perdeu só aquele valor, só aquele patrimônio, mas na verdade o que você perdeu foi o poder dos juros compostos que seriam capitalizados sobre todo esse valor e teriam te virado uma fortuna lá na frente. Exemplificando esse gráfico de 20 anos investindo, aqui você investiu um total de R$ 260.000 e recebeu de juros R$ 850.000. Isso é mais de 3 vezes o valor investido. E claro que eu não podia parar por aí e a gente vai olhar o gráfico de 30 anos para vocês verem quanto você teria ganhado e acumulado de patrimônio se investisse durante todo esse tempo. E nesse caso aqui, pasmem, eu vou falar para vocês quanto foi investido e quanto rendeu de juros acumulado nesse período de 30 anos. Vocês estão preparados para ouvir? Em 30 anos, você teve um investimento de R$ 380.000 para um recebimento de juros acumulados no valor de 3,5 milhões. Eu vou repetir, eu vou falar de novo aqui para vocês. 3,5 milhões só de juros. Gente, isso não sou eu que estou falando. Isso tá no livro, isso foi calculado. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo nos comentários,
qual livro é esse, aonde tá. Vou deixar também os gráficos para vocês procurarem. Existe esse livro em PDF para vocês comprarem para o Kindle para conseguir ver. Não sei se existe esse livro físico, tenho minhas dúvidas, mas vocês podem conferir tudo isso que eu tô passando aqui para vocês. Agora você entendeu o conceito do tempo e dos juros compostos nos seus investimentos? Quando você não investe, você não está só perdendo o valor que você pouparia, você está perdendo todo o valor que seria capitalizado com juros em cima daquele patrimônio. É isso que eu quero que vocês entendam e é isso que eu quero que vocês tenham consciência quando alguém te fala para investir. Você vai querer mesmo deixar de investir e desistir só porque no primeiro ou no segundo ano você achou que a sua rentabilidade foi muito baixa e que investir só 200, 300 ou 500 reais é muito pouco? Se você continuar pensando assim, você nunca vai construir um patrimônio e uma fortuna com os seus investimentos. Por isso, não desista de investir só porque no primeiro ano você não viu rentabilidade alguma ou você julgou que aquela rentabilidade ou que teve de retorno foi muito baixo. O tempo é seu melhor amigo junto com os juros compostos. Me conta aqui embaixo nos comentários há quanto tempo você já investe ou se não investe, quando você vai começar a investir. E agora eu vou te dar mais uma palhinha do que tem nesse livro, que vou dizer para vocês, é muito bom, recomendo a leitura desse livro, que ele mostra que além da importância do tempo e dos juros compostos, o aporte mensal é essencial se você quer atingir um patrimônio legal depois de um tempo. Voltando ao gráfico aqui, que eu adorei os gráficos que tem nesse livro, então prestem atenção aqui, ele mostra um gráfico que compara juros versus trabalho. Ele pega o investidor A e o investidor B, que inicialmente fazem os mesmos aportes mensais de R$1.000, com uma rentabilidade anual de 14% aproximadamente. Porém, o investidor B, durante um tempo, foca mais no seu trabalho e em gerar mais renda. E por isso, ele começa a guardar o dobro do que o investidor A, R$2.000. No entanto, pensando que ele está se dedicando mais ao trabalho, pensando mais em gerar renda, ele acaba não construindo uma carteira tão boa assim e sua rentabilidade cai para 11% ao ano. Claro, ele fala isso no livro, não quer dizer que se você se dedica ao trabalho e em gerar mais renda, você vai ter uma rentabilidade menor na sua carteira. Esse aqui é só um exemplo de comparação de um investidor B que investe o dobro do investidor A com uma rentabilidade um pouco menor. E o que ele quer mostrar? Que mesmo o investidor B tendo uma rentabilidade menor do que o investidor A, ele conseguiu atingir um patrimônio maior do que aquele que estava com uma rentabilidade maior. Depois de 20 anos, aquele que estava investindo com uma rentabilidade de 14% ao ano conseguiu R$1.400.000 de patrimônio acumulado. Já o investidor B, estava investindo a uma taxa de 11% ao ano, conseguiu um acumulado de patrimônio de R$1.750.000. Então, nesse gráfico é visível que mais trabalho, ou seja, mais geração de renda, e com isso, mais dinheiro você conseguir guardar, vai te gerar um patrimônio maior do que você ter uma rentabilidade melhor. Então, tudo isso aqui para te mostrar e te dizer que não é só rentabilidade quando você pensa em investimento. O foco que você tem que ter é no tempo, nos juros compostos e na sua poupança mensal. Pense sempre em como aumentar a sua renda mensal para, consequentemente, conseguir poupar mais dinheiro. Para de querer inventar a roda e deixa os juros compostos fazer o trabalho dele, enquanto você faz o seu poupando mensalmente. E claro, pensa aqui comigo que quando você está investindo, você não está abrindo mão de viver a sua vida agora. Você está justamente criando possibilidades para continuar vivendo a sua vida durante muito tempo lá na frente. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a entender qual é o motivo que você deve investir, dá o like aqui embaixo e não deixa de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que toda vez começa a investir e desiste no meio do caminho. Mostra para ele que o tempo é importante e não deixa ele desistir mais. E além de clicar no botão de curtir aqui, não esquece de se inscrever no canal, isso é muito importante para mim, para eu continuar entregando e conseguindo criar conteúdos que te ajudam a melhorar os seus investimentos. E até o próximo vídeo, galera!
Música